vou contar a parte onde foi a decisão de sair do negócio. A Vivo mandava para a gente leads, né? Os clientes ligavam na operadora e pediam atendimento para que um consultor técnico fosse lá explicar como funcionava aqueles planos corporativos que as companhias davam o telefone, davam os celulares lá naquela época. E isso, gente, eu estou falando de 2008, 2009, faz tempo pra caramba. Então o cliente ligava lá na companhia e a gente ia fazer o atendimento na empresa. Normalmente, quando o cliente ligava e solicitava esse atendimento, trazendo para o mundo de hoje, é o que a gente chamava de lead quente. Era o cara no fundo do funil. Era o cara que estava pronto para comprar. E naquele momento, eu estava lá na empresa como supervisor de vendas. Eu tocava o escritório, eu era o gerente. E eu tinha funcionários abaixo de mim. E eu passei o atendimento para uma funcionária. Eu cobrei uma, eu cobrei duas, eu cobrei 3 vezes. E a moça não voltava com o pedido. Como eu sabia que a pessoa que entrou em contato estava pronta para comprar e o pedido não vinha e eu sendo cobrado por entregar resultado, esse momento foi o primeiro momento, tocando essa operação sozinho, que eu tive uma clareza muito grande de quem era o Átila. O que aconteceu? Eu cobrei ela não foi e não me trazia o pedido. Eu fui no cliente. Em menos de 1 hora, eu estava com um pedido grande que representava mais ou menos naquela época, pelo que eu me lembro, 50% do mês, 50% da meta do mês. Eu voltei com o pedido para a empresa, implantei o pedido e a moça ficou sabendo que eu tinha fechado o negócio. Ela ficou muito brava. Mas eu não tinha o que fazer, eu tinha que ter ido e ter trazido a solução. Ela ficou brava comigo, falou umas besteiras e eu tomei a decisão de não continuar com aquela pessoa no meu time. Daí eu demiti ela. O que eu pensei? Se o meu chefe me confiou me tirar de Marília, me levar para outra cidade e deixar um escritório inteiro na minha mão, eu falei, eu tenho autonomia aqui, vou demitir essa pessoa. E demiti. Passou 2 dias, acho que isso devia ser tipo quinta-feira, mais ou menos. Na segunda-feira, na outra semana, a hora que eu cheguei na empresa, a moça estava lá. E a pessoa que era o meu chefe tinha desfeito o que eu tinha feito. Readmitiu a pessoa. E daí a minha decisão foi, se essa pessoa for ficar, se você optar por ela, você vai ficar com ela. Eu tô fora. Como estava eu e a minha esposa responsáveis pelo escritório, eu achei que com essa cartada ele ia recuar. Bom, ele não recuou, ele optou por ficar com a moça e tentar me convencer a ficar. Mas o meu perfil não é esse. Se eu dei a palavra, se eu combinei, eu vou fazer. Custe o que custar, lucro ou prejuízo. Combinou, vai até o fim. E aí eu decidi sair da empresa. Foi um momento de ruptura, de voltar para trás e começar tudo de novo em Marília. Mas agora eu já estava um vendedor muito mais pronto. Eu já sabia exatamente o que fazer. Liguei para o padrinho da minha filha, aquele que estava contando moeda, lá em Araçatuba comigo. Liguei para ele e ele estava de gerente em uma concessionária. E o meu emprego estava garantido. Foi imediato. Eu liguei para ele, ele falou, vem trabalhar comigo. Foi imediato. Foi um dos momentos mais legais da minha vida de vendedor, onde eu tinha um produto que todo mundo
compra que todo mundo usa, eu estava vendendo carro zero. Eu sempre gostei muito de carro e eu posso falar que eu fui um vendedor de muito sucesso por um curto período de tempo, porque logo depois que eu entrei nessa empresa, uma pessoa que eu tinha trabalhado e que era meu subordinado na Vivo, que era uma das pessoas que eu contratei para ser vendedor e eu gerenciar, essa pessoa entrou numa companhia multinacional na Eternit. Ele fez um comentário comigo enquanto ainda estava trabalhando comigo. Ele falou o seguinte: eu vou para a Eternit. Se daqui a um ano eu for promovido, eu vou te chamar para você vir trabalhar comigo. Foi exatamente o que aconteceu. Então eu fiquei um período muito curto vendendo carro e foi aí a minha entrada na construção civil. Então, esse momento de Fiat vendendo para a empresa, o meu canal principal era a venda B2B. Eu fazia negócios com empresas, com frotistas. Eu tive uma experiência muito legal de conseguir entender como esse mercado funcionava, de pôr todo o meu potencial de vendedor à prova nesse segmento. Foi foda essa época. No segundo momento, quando veio o convite para eu entrar na Eternit, foi uma decisão muito difícil. Por quê? Porque eu estava sendo um destaque naquela empresa. Olha a complexidade. Eu tinha um bom salário, eu via minha filha e a minha esposa todo dia, eu não precisava viajar longe, e a proposta era para viajar longe. Eu fui e falei com o Ricardo, que era o meu chefe, e ele falou o seguinte para mim: se você não for, você nunca vai saber o que você poderia se tornar. Aqui você já sabe. Aqui você vai ser vendedor de carro. No máximo, daqui a pouco você está no meu lugar como gerente. Você não acha que faz muito mais sentido você ir trabalhar numa companhia grande e ter outras experiências, se conectar com outras pessoas? A decisão não foi fácil tomar, mas eu arrisquei seguir nesse caminho e entrar nessa companhia. Eu me lembro perfeitamente o dia que eu entrei, que foram me apresentados. Primeiro, quando eu fiz a integração, eu tive que ficar um bom tempo fora de casa, porque esse tipo de empresa você precisa de muito treinamento. Quando eu fui apresentado para os números, eu tinha uma missão e a missão não era fácil. Eu tinha que fazer vender muito mais. Eu tinha, nessa época, 25 anos. E o que eu posso falar é que o meu resultado nessa empresa foi meteórico. Eu batia todos os meses 200% da minha meta. Todos os meses. Eu tinha que ficar fora de segunda a sexta, às vezes sábado. Eu tinha que viajar todos os dias e tinha um complicador muito grande. Eu decidi entrar na faculdade um pouquinho antes. E aí eu tinha que, às vezes, rodar 1.000 quilômetros num dia para conseguir fazer o atendimento no cliente e voltar para Marília e ainda conseguir chegar a tempo e inteiro para ir para a faculdade. Não foi fácil. Muitas vezes eu chegava na minha casa, eu tomava banho e eu não queria ir para a faculdade. Eu me formei em administração, em Marília, eu não queria ir. E a Fran, muitas vezes, eu chorando, ela falava, você tem que ir. Não foi fácil fazer isso. Essa época, acho que foi mais dolorosa e mais sofrida, de fazer muita força para conseguir acabar a faculdade. Porque eu tinha que ir, mas eu estava muito cansado. Eu ia para a faculdade e eu estava dormindo na sala. E quando eu não dormia na sala, eu tinha que parar o carro na estrada muitas vezes para dormir na beira da rodovia. Então foi uma época de fazer uma força absurda
para conseguir concluir o curso e só depois eu entender que toda aquela força, que toda aquela dedicação, que todo aquele empenho ia fazer total sentido para o Átila de hoje. Nessa empresa eu tive uma clareza muito grande sobre processo comercial. Por quê? Porque ali eu vi que tinha método para vender. Os caras eram tão malucos que eu, que era o gerente, era forçado, praticamente obrigado, né? Mas uma das minhas metas estava amarrada em fazer o seguinte trabalho. Eu tinha equipe de vendas e eu, como gerente, tinha que entrar dentro de condomínio, parar na obra e fazer um negócio que chamava mapeamento. O que é fazer o mapeamento? Eu parava na obra, anotava quadra, lote, tinha que descer do carro, pegar o nome do construtor, pegar o nome do pedreiro, pegar o arquiteto e o engenheiro. Com todas essas informações na minha mão, eu informava num sistema e essas informações, tal qual eram feitas na Vivo, que caía o lead no momento da compra, quem estava fazendo o funil de vendas era eu. Eu era o construtor do funil de vendas naquele momento. Completamente diferente do que tem hoje, que é um funil de vendas feito na internet. Naquela época era na raça. Era indo fisicamente, obra por obra. Se eu chegasse numa obra, o cara estivesse no baldrame, eu tinha que anotar todos os dados, quem era o dono, quem era o construtor, quem era o engenheiro e o arquiteto, informar no sistema, e aí essa informação ia para quem de fato ia para o fechamento. Então, hoje eu tenho a clareza de que o método de funil de vendas, tão falado hoje, era o que eu fazia lá atrás. E eu nem sabia que era isso.